Olá, amados e amadas, bom dia. O nosso Deus é ciumento, é cuidadoso. Ele cuida de nós a todo momento e você vai aprender por que ele é tão cuidadoso conosco em nosso vídeo de hoje. Fique conosco até o final e descubra por que os cuidados de Deus por nós, ok? Eu sou o mensageiro esse Felipe. Todos os dias estamos aqui com vídeos para edificar você e toda a sua família. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative os sinos das notificações para todas as vezes que lançarmos vídeos novos, o YouTube enviar esse vídeo para o seu celular. Então a nossa lição de hoje, amados, o nosso mergulho na palavra, para nós aprendermos, entendermos por que Deus é tão cuidadoso com relação a nós, está no livro do profeta Isaías, capítulo 31, a partir do versículo 1, está escrito assim: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribar em cavalos e tem confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Então, o nosso Senhor, amado, ele já começa a nos alertar para nós nunca sairmos dos caminhos dele, para nós nunca abandonarmos os seus mandamentos. Versículo 2: Todavia também ele é sábio e fará vir o mal. Ele não retirará as suas palavras, mas levantará-se contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus. Então, o que o nosso Senhor está nos alertando aqui, amados, é que muitas vezes, ou sempre, a gente busca ajuda a pessoas que não podem nos ajudar, porque os egípcios não são homens e não deuses. Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará o auxiliador como cairá o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Então, amados, o que acontece? A gente começa a entender que o mundo espiritual tem uma força muito forte, aqui no versículo 3, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são de carne e não de espírito. Então a gente começa a perceber e entender que o mundo espiritual tem muita força, e quando se é relacionado a Deus, a força é ainda maior, amado. É por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro nos caminhos de Deus, porque se sairmos dos caminhos, nós seremos consumidos, porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem que abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Então a gente começa a perceber que o nosso Deus, amado, ele é estritamente, totalmente ciumento e cuidadoso. A gente vai aprender mais versículos e entendermos por que todo esse cuidado de Deus por nós. No Salmos 37, versículo 18, está escrito o seguinte: O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre.
Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão fartura. Isso está no Salmos 37, versículo 18. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, já no Novo Testamento, está escrito assim: lancem sobre ele quem, amados? Sobre o nosso Senhor, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quer dizer, a gente começa a perceber que o nosso Deus, ele cuida de nós a todo momento, amados, quando nós estamos nos seus caminhos. Desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, o nosso Deus, ele cuida de nós. No Salmo 145, versículo 20, voltando para o Velho Testamento, o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Então, esse é o nosso Deus. A gente começa a perceber por que ele é tão ciumento e tão cuidadoso, porque ele não quer ver a nossa morte, amados. Ele quer nos ver no amor, porque Deus é o amor. Efésios, voltando para o Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, que somos nós, pois somos membros do seu corpo. Nós somos membros de Deus, amado. É por isso que ele cuida tanto. Salmos 28, 7. Voltando para o Velho Testamento. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do meu povo, a fortaleza que salva. O seu ungido salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Então a gente começa a perceber que os cuidados de Deus por nós, amado, vai muito além de nossa compreensão. Ainda no livro de Salmos 147, versículo 2, o Senhor edifica Jerusalém, ele reúne os exilados de Israel, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então a gente começa a perceber que Deus, ele cuida de nós por inteiro, amados. No livro de Isaías, no Velho Testamento, 61, capítulo 1, está escrito o seguinte: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação da escuridão aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos o que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Então a gente começa a perceber que o ciúme e os cuidados de Deus com relação a nós, amado, vai muito além de nossa compreensão. Ainda no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 10, o soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta
as suas crias. Então, amados, é com esse pastor, é com o nosso Pai Celestial que a gente tem que estar o tempo inteiro. No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11, está escrito assim: porque, diz o soberano, o Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvem e de escuridão. Então, o nosso Deus, amado, ele cuida de nós até enquanto a gente, muitas vezes até enquanto a gente está na escuridão. Salmo 65, cuida das terras e a regas fartamente, a enriquecer. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim ordenastes. Deuteronômio de Moisés, capítulo 32, versículo 10. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes ele o protegeu, e dele cuidou, guarda-o, como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levanta-os sobre elas. Então, amados, é muito cuidado que o nosso Deus tem por nós. No livro de Oséias, no Velho Testamento, capítulo 13, versículo 4. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidarei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Então ele está lembrando a população que só ele é Deus. E é com esse Deus que essa gente, nós temos que estar o tempo inteiro, amados. No livro de Sofonias, capítulo 2, 7, pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagem, e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascolã. O Senhor, o seu Deus, cuidará dele e lhes restaurará a sorte. Salmos 80, capítulo 14. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Então, amados, a gente começa a perceber que são muitos os cuidados de Deus com relação a nós, e é com esse Deus que a gente tem que estar o tempo inteiro, por toda a nossa vida. Então vamos orar, vamos agradecer para que Deus continue sempre cuidando das nossas vidas e das vidas de nossas famílias. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, meu Deus todo-poderoso, ó Deus, obrigado, Senhor, por me fazer entender o tamanho do cuidado que o Senhor tem por mim, meu Deus. Então, meu Pai, que o Senhor continue cuidando da minha vida, meu Deus. Que eu permanecerei nos teus caminhos, meu Pai, debaixo de teus mandamentos, tendo essa proteção sobre a minha vida e sobre a minha casa, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que quando estamos nos teus caminhos, o Senhor supre todas as nossas necessidades, meu Pai. Então que eu comece a colher esses frutos, ver as bênçãos do Senhor na minha vida, para que as pessoas vejam que o Senhor está sobre a minha vida e sobre a minha casa, meu Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Então permaneça nos caminhos de Deus, para que os cuidados dele permaneçam sobre a sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e creia sempre. O Senhor é e sempre será contigo.